Capítulo 10. No outro dia a casa do Miranda estava em preparos de festa. Lia-se no Jornal do Comércio que Sua Excelência fora agraciado pelo governo português, com o título de Barão do Freixal, e como seus amigos se achassem prevenidos. Para ir cumprimentá-lo no domingo, o negociante dispunha-se a recebê-los condignamente. Do cortiço, onde esta novidade causou sensação, via-se nas janelas do sobrado, abertas de par em par, surgir de vez em quando Leonor ou Isaura, a sacudirem tapetes e capachos, batendo-lhes em cima com um pau, os olhos fechados, a cabeça torcida para dentro por causa da poeira que a cada pancada se levantava, como fumaça de um tiro de peça. Chamaram-se novos criados para aqueles dias. No salão da frente, pretos lavavam soalho, e na cozinha havia rebuliço. Dona Estela, de penteador de cambraia enfeitado de laços cor-de-rosa, era lobrigada de relance, ora de um lado, ora de outro, a dar as suas ordens, abanando-se com um grande leque, ou aparecia no patamar da escada do fundo, preocupada em soerguer as saias contra as águas sujas da lavagem, que escorriam para o quintal. Zulmira também ia e vinha, com a sua palidez fria e úmida de menina sem sangue. Henrique, de paletó branco, ajudava o botelho nos arranjos da casa e, de instante em instante, chegava à janela, para namoriscar Pombinha, que fingia não dar por isso, toda embebida na sua costura, à porta do número 15, numa cadeira de vime, uma perna dobrada sobre a outra, mostrando a meia de seda azul e um sapatinho preto de entrada baixa. Só de longo em longo espaço, ela desviava os olhos do serviço e erguia-os para o sobrado. Entretanto, a figura gorda e encanecida do novo barão, sobre-casacado, com o chapéu alto derreado para trás na cabeça e, sem largar o guarda-chuva, entrava da rua e atravessava a sala de jantar, seguia até a despensa, diligente esbaforido, indagando se já tinha vindo isto e mais aquilo, provando dos vinhos que chegavam em garrafões, examinando tudo, voltando-se para a direita e para a esquerda, dando ordens, ralhando, exigindo atividade e, depois tornava a sair, sempre apressado, e metia-se no carro que o esperava à porta da rua. Toca! Toca! Vamos ver se o fogueteiro aprontou os fogos. E viam-se chegar, quase sem intermitência, homens carregados de gigos de champanha, caixas de porto e bordéus, barricas de cerveja, cestos e cestos de mantimentos, latas e latas de conserva, e outros traziam perus e leitões, canastras de ovos, quartos de carneiro e de porco. E as janelas do sobrado iam se enchendo de compoteiras de doce ainda quente, saído do fogo, e travessões, de barro e de ferro, com grandes peças de carne em vinha de alhos, prontos para entrar no forno. À porta da cozinha penduraram pelo pescoço um cabrito esfolado, que tinha as pernas abertas, lembrando sinistramente uma criança a quem enforcassem depois de tirar-lhe a pele. Todavia, cá embaixo, um caso palpitante agitava a estalagem. Domingos, o sedutor da Florinda, desaparecera durante a noite e um novo caixeiro substituía ao balcão. O vendeiro retorquia atravessado a quem lhe perguntava pelo evadido. Sei cá. Creio que não podia trazê-lo pendurado ao pescoço. Mas você disse que respondia por ele. Repontou Marciana, que parecia ter envelhecido 10 anos naquelas últimas 24 horas. De acordo, mas o tratante cegou-me. Que havemos de fazer? É ter paciência. Pois então ande com o dote. Que dote? Você está bêbeda. Bêbeda, hein? Ah, corja. Tão bom é um como o outro. Mas eu hei de mostrar. Ora, não me amole. E João Romão virou-lhe as costas, para falar a Bertoleza que se chegará. Deixa estar, malvado, que Deus é quem há de punir por mim e por minha filha, exclamou a desgraçada. Mas o vendeiro afastou-se, indiferente às frases que uma ou outra lavadeira imprecava contra ele. Elas, porém, já se não mostravam tão indignadas como na véspera. Uma só noite rolada por cima do escândalo bastava para tirar-lhe o mérito de novidade. Marciana foi com a pequena à procura do subdelegado e voltou aborrecida, porque lhe disseram que nada se poderia fazer enquanto não aparecesse o
Delinquente! Mãe e filha passaram todo esse sábado na rua, numa roda viva, da secretaria e das estações de polícia para o escritório de advogados que, um por um, lhes perguntavam de quanto dispunham para gastar com o processo, despachando-as, sem mais considerações, logo que se inteiravam da escassez de recursos de ambas as partes. Quando as duas, prostradas de cansaço, esbraseadas de calor, tornaram a tarde para a estalagem, na hora em que os homens do mercado, que ali moravam, recolhiam-se já com os balaios vazios ou com o resto da fruta que não conseguiram vender na cidade, Marciana vinha tão furiosa que, sem dar palavra à filha e com os braços moídos de esbordoá-la, abriu toda a casa e correu a buscar água para baldear o chão. Estava possessa. Vê a vassoura. Anda. Lava. Lava. Que está isto uma porcaria. Parece que nunca se limpa o diabo desta casa. É deixá-la fechada 1 hora e morre-se de fedor. Apre. Isto faz peste. E notando que a pequena chorava. Agora deste para chorar, hein? Mas na ocasião do relaxamento havias de estar bem disposta. A filha soluçou. Cala-te, coisa ruim. Não ouviste? Florinda soluçou mais forte. Ah! Chora sem motivo? Espera, que te faço chorar com razão. E precipitou-se sobre ela com uma acha de lenha. Mas a mulatinha, de um salto, pinchou pela porta e atravessou de uma só carreira o pátio da estalagem, fugindo em desfilada pela rua. Ninguém teve tempo de apanhá-la, e um clamor de galinheiro assustado levantou-se entre as lavadeiras. Marciana foi até o portão, como uma doida e, compreendendo que a filha a abandonava, desatou por sua vez a soluçar, de braços abertos, olhando para o espaço. As lágrimas saltavam-lhe pelas rugas da cara. E logo, sem transição, disparou da cólera, que a convulsionava desde a manhã da véspera, para cair numa dor humilde enternecida de mãe que perdeu o filho. Para onde iria ela, meu pai do céu? Pois você desde ontem que bate na rapariga. Disse-lhe a Rita. Fugiu-lhe. Bem feito. Que diabo! Ela é de carne, não é de ferro. Minha filha. É bem feito. Agora chore na cama que é lugar quente. Minha filha. Minha filha. Minha filha. Ninguém quis tomar o partido da infeliz, à exceção da cabocla velha, que foi colocar-se perto dela, fitando-a imóvel, com seu desvairado olhar de bruxa. Feiticeira! Marciana arrancou-se da abstração plangente em que caíra, para arvorar-se, terrível defronte da venda, apostrofando com a mão no ar e a carapinha. Desgrenhada! Este galego e que teve a culpa de tudo. Maldito sejas tu, ladrão! Se não me deres conta de minha filha, malvado, pego-te fogo na casa. A bruxa sorriu sinistramente ao ouvir estas últimas palavras. O vendeiro chegou à porta e ordenou em tom seco a Marciana que despejasse o número 12. É andar! É andar! Não quero esta berraria aqui. Bico, ou chamo um urbano. Dou-lhe uma noite. Amanhã pela manhã, rua. Ah! Ele esse dia estava intolerante com tudo e com todos, por mais de uma vez mandara a Bertoleza coisa mais imunda, apenas porque esta lhe fizera algumas perguntas concernentes ao serviço. Nunca o tinha visto assim, tão fora de si, tão cheio de repelões. Nem parecia aquele mesmo homem inalterável, sempre calmo e metódico. E ninguém seria capaz de acreditar que a causa de tudo isso era o fato de ter sido Miranda agraciado com o título de barão. Sim, senhor, aquele taverneiro, na aparência tão humilde e tão miserável. Aquele sovina que nunca saíra dos seus tamancos e da sua camisa de riscadinho de Angola. Aquele animal que se alimentava pior que os cães, para pôr de parte tudo. Tudo, que ganhava ou extorquia. Aquele ente atrofiado pela cobiça e que parecia ter abdicado dos seus privilégios e sentimentos de homem. Aquele desgraçado, que nunca jamais amara senão o dinheiro, invejava agora o Miranda, invejava-o deveras. Com dobrada amargura do que sofrerá o marido de Dona Estela, quando, por sua vez, o invejar a ele. Acompanhará-o desde que o Miranda vier habitar o sobrado. Com a família, viram nas felizes ocasiões da vida, cheio de importância,
cercado de amigos e rodeado de aduladores, vira-o dar festas e receber em sua casa as figuras mais salientes da praça e da política, vira-o luzir como um grosso peão de ouro, girando por entre damas da melhor e mais fina sociedade fluminense, vira-o meter-se em altas especulações comerciais e sair-se bem, vira seu nome figurar em várias corporações de gente escolhida e em subscrições, assinando belas quantias. Vira-o fazer parte de festas de caridade e festas de regozijo nacional. Vira-o elogiado pela imprensa e aclamado como homem de vistas largas e grande talento financeiro. Vira-o enfim em todas as suas prosperidades, e nunca lhe tivera inveja. Mas agora, estranho deslumbramento, quando o vendeiro leu no Jornal do Comércio que o vizinho estava barão, sentiu tamanho calafrio em todo o corpo, que a vista por um instante se lhe apagou dos olhos. Barão! E durante todo o santo dia não pensou noutra coisa. Barão! Com está que ele não contava. E, defronte da sua preocupação, tudo se convertia em comendas e crachás, até os modestos 2 vinténs de manteiga, que media sobre um pedaço de papel de embrulho para dar ao freguês, transformava-se, de simples mancha amarela, em opulenta insígnia de ouro cravejada de brilhantes. À noite, quando se estirou na cama, ao lado da Bertoleza, para dormir, não pôde conciliar o sono. Por toda a miséria daquele quarto sórdido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados, pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em grã-cruzes, em hábitos e veneras de toda ordem e espécie. E em volta do seu espírito, pela primeira vez alucinado, um turbilhão de grandezas que ele mal conhecia e mal podia imaginar, perpassou vertiginosamente, em ondas de seda e rendas, velado e pérolas, colos e braços de mulheres seminuas, num fremir de risos, e espumar aljofrado de vinhos cor de ouro, e nuvens de caudas de vestidos e abas de casaca lá iam, rodando deliciosamente, ao som de langorosas valsas e à luz de candelabros de 1000 velas de todas as cores. E carruagens desfilavam reluzentes, com uma coroa portinhola, o cocheiro teso, de libré, sopeando parelhas de cavalos. Grandes e intermináveis mesas estendiam-se, serpenteando a perder de vista, acumuladas de iguarias, numa encantadora confusão de flores, luzes, baixelas e cristais, cercadas de um e de outro lado por luxuoso renque de convivas, de taça em punho, brindando o anfitrião. E, porque nada disso o vendeiro conhecia de perto, mas apenas pelo ruído, namorador e fato, ficava deslumbrado com seu próprio sonho. Tudo aquilo que agora lhe deparava o delírio, até só lhe passará pelos olhos ou lhe chegará aos ouvidos como o eco e reflexo de um mundo inatingível e longínquo, um mundo habitado por seres superiores, um paraíso de gozos excelentes e delicados, que os seus grosseiros sentidos repeliam, um conjunto harmonioso e discreto de sons e cores mal definidas e vaporosas, um quadro de manchas pálidas, sussurrantes, sem firmezas de tintas, nem contornos, em que se não determinava o que era pétala de rosa ou asa de borboleta, murmúrio de brisa ou ciciar de beijos. Não obstante, ao lado dele a crioula roncava, de papo para o ar, gorda, estrompada de serviço, tresandando a uma mistura de suor com cebola crua e gordura podre. Mas João Romão nem dava por ela. Só o que ele via e sentia era todo aquele voluptuoso mundo inacessível vir descendo para a terra, chegando-se para o seu alcance, lentamente, acentuando-se. E as dúbias sombras tomavam forma, e as vozes duvidosas e confusas transformavam-se em falas distintas, e as linhas desenhavam-se nítidas, e tudo se ia esclarecendo e tudo se aclarava, num reviver de natureza ao raiar do sol. Os tênues murmúrios suspirosos desdobravam-se em orquestra de baile, onde se distinguiam instrumentos, e os surdos rumores indefinidos eram já animadas conversas, em que damas e cavalheiros discutiam política, artes, literatura e ciência. E uma vida inteira, completa, real, descortinou-se, amplamente defronte dos seus olhos fascinados, uma vida fidalga, de muito luxo, de
muito dinheiro, uma vida de palácio, entre mobílias preciosas e objetos esplêndidos, onde ele se via cercado de titulares milionários e homens de farda bordada, a quem tratava por tu, de igual para igual, pondo-lhes a mão no ombro. E ali ele não era, nunca fora, o dono de um cortiço, de tamancos e em mangas de camisa. Ali era o senhor Barão, o Barão do Ouro, o Barão das Grandezas, o Barão dos Milhões. Vendeiro. Qual? Era o famoso, o enorme capitalista, o proprietário sem igual, o incomparável. Banqueiro, em cujos capitais se equilibrava a terra, como imenso globo em cima de colunas feitas de moedas de ouro. E viu-se logo montado a cavaleira sobre o mundo, pretendendo abarcá-lo com as suas pernas curtas, na cabeça uma coroa de rei e na mão um cetro. E logo, de todos os cantos do quarto, começaram a jorrar cascatas de libras esterlinas, e a seus pés principiou a formar-se um formigueiro de pigmeus em grande movimento comercial, e navios descarregavam pilhas e pilhas de fardos e caixões marcados com as iniciais do seu nome, e telegramas faiscavam eletricamente em volta da sua cabeça, e paquetes de todas as nacionalidades giravam vertiginosamente em torno do seu corpo de colosso, arfando e apitando, sem trégua, e rápidos comboios a vapor atravessam-no todo, de um lado a outro, como se o cosessem com uma cadeia de vagões. Mas, de repente, tudo desapareceu com a seguinte frase: acorda, seu João, para ir à praia. São horas. Bertoleza chamava-o aquele domingo, como todas as manhãs, para ir buscar o peixe, que ela tinha de preparar para os seus fregueses. João Romão, com medo de ser iludido, não confiava nunca aos empregados a menor compra-dinheiro. Nesse dia, porém, não se achou com ânimo de deixar a cama e disse à amiga que mandasse o Manuel. Seriam 4 da madrugada. Ele conseguiu então passar pelo sono. Às 6 estava de pé. Defronte, a casa do Miranda resplandecia já. Içaram-se bandeiras nas janelas da frente, mudaram-se as cortinas, armaram-se florões de murta à entrada e recamaram-se de folhas de mangueira o corredor e a calçada. Dona Estela mandou soltar foguetes e queimar bombas ao romper da alvorada. Uma banda de música, em frente à porta do sobrado, tocava desde essa hora. O barão madrugara com a família, todo de branco, com uma gravata de rendas, brilhantes no peito da camisa, chegava de vez em quando a uma das janelas, ao lado da mulher, ou da filha, agradecendo para a rua, e limpava a testa com lenço, acendia charutos, risonho, feliz, resplandecente. João Romão via tudo isto com o coração moído. Certas dúvidas aborrecidas entravam-lhe agora a roer por dentro. Qual seria o melhor e o mais acertado? Ter vivido como ele viverá até ali, curtindo privações, em tamancos e mangas de camisa. Ou ter feito como Miranda, comendo boas coisas e gozando a farta? Estaria ele, João Romão, habilitado a possuir e desfrutar tratamento igual ao do vizinho? Dinheiro não lhe faltava para isso. Sim, de acordo. Mas teria animo de gastá-lo. Assim, sem mais nem menos, sacrificar uma boa porção de contos de réis, tão penosamente acumulados, em troca de uma teteia para o peito? Teria animo de dividir o que era seu, tomando esposa, fazendo família e cercando-se de amigos? Teria animo de encher de finas iguarias e vinhos preciosos a barriga dos outros, quando até ali fora tão pouco condescendente para com a própria? E, caso resolvesse mudar de vida radicalmente, unir-se a uma senhora bem educada e distinta de maneiras, montar um sobrado como o do Miranda e volver-se titular, estaria apto para o fazer? Poderia dar conta do recado? Dependeria tudo isso somente da sua vontade? Sem nunca ter vestido um paletó, como vestiria uma casaca? Com aqueles pés, deformados pelo diabo dos tamancos, criados à solta, sem meias, como calçaria sapatos de baile? E suas mãos, calosas e maltratadas, duras como as de um cavouqueiro, como se ajeitariam com a luva? E isso ainda não era tudo. O mais difícil seria o que tivesse de dizer aos seus convidados. Como deveria tratar as damas e cavalheiros, em meio de um grande salão cheio de espelhos e cadeiras douradas?
Como se arranjaria para conversar, sem dizer barbaridades? E um desgosto negro e profundo assoberbou-lhe o coração, um desejo forte de querer saltar e um medo invencível de cair e quebrar as pernas. Afinal, a dolorosa desconfiança de si mesmo e a terrível convicção da sua impotência para pretender outra coisa que não fosse ajuntar dinheiro, e mais ainda, sem saber para que com que fim, acabaram azedando-lhe de todo a alma e tingindo de fel a sua ambição e despolindo seu ouro. Fora uma besta. Pensou de si próprio, amargurado, uma grande besta. Pois não, porque em tempo não tratara de habituar-se logo a certo modo de viver, como faziam tantos outros seus patrícios e colegas de profissão. Porque, como eles, não aprenderá a dançar? E não frequentar sociedades carnavalescas? E não, fora de vez em quando à rua do ouvidor e aos teatros e bailes, e corridas e a passeios? Porque se não habituara com as roupas finas, e com o calçado justo, e com a bengala, e com o lenço, e com o charuto, e com o chapéu, e com a cerveja, e com tudo que os outros usavam naturalmente, sem precisar de privilégio para isso. Maldita economia! Teria gasto mais, é verdade. Não estaria tão bem. Mas, ora a Deus, estaria habilitado a fazer do meu dinheiro o que bem quisesse. Seria um homem civilizado. Você deu hoje para conversar com as almas, seu João? Perguntou-lhe Bertoleza, notando que ele falava sozinho, distraído do serviço. Deixe. Não me amole você também. Não estou bom hoje. Ó gentes! Não falei por mal. Credo! Está bem. Basta. E o seu mau humor agravou-se pelo correr do dia. Começou a implicar com tudo. Arranjou logo uma pega, à entrada da venda, com o fiscal da rua, pois ele era lá algum parvo que tivesse medo de ameaças de multas? Se o bolas do fiscal esperava comê-lo por uma perna, como costumava fazer com os outros, que experimentasse, para ver só quanto lhe custaria a festa. E que lhe não rosnasse muito, que ele não gostava de cães à porta. Era andar. Pegou-se depois com a machona, por causa de um gato desta, que, a semana passada, lhe fora ao tabuleiro do peixe frito. Parava defronte das tinas vazias, encolerizado, procurando pretextos para ralhar. Mandava, com um berro, saírem as crianças de seu caminho, que praga de piolhos! Arre, demônio! Nunca vira gente tão danada para parir. Pareciam ratas. Deu um encontrão no velho Libório. Sai tu também do caminho, fona de uma figa. Não sei que diabo fica fazendo cá no mundo um caco velho como este, que já não presta para nada. Protestou contra os galos de um alfaiate, que se divertia a fazê-los brigar, no meio de grande roda entusiasmada e barulhenta. Vituperou os italianos, porque estes, na alegre independência do domingo, tinham à porta da casa uma esterqueira, de cascas de melancia e laranja, que eles comiam tagarelando, assentados sobre a janela e a calçada. Quero isto limpo! Bramava furioso. Está pior que um chiqueiro de porcos. Apre! Tomara que a febre amarela os lamba a todos. Maldita raça de carcamanos! Hão de trazer-me isto aciado ou vai tudo para o olho da rua. Aqui mando eu. Com a pobre velha marciana, que não tratara de despejar o número 12. Conforme a intimação da véspera, a sua fúria tocou ao delírio. A infeliz, desde que Florinda lhe fugira, levava a choramingar e maldizer-se, monologando com persistência maníaca. Não pregou o olho durante toda a noite, saíra e entrará na estalagem mais de 20 vezes, e requieta, ululando, como uma cadela quem roubaram o cachorrinho. Estava patetada, não respondia às perguntas que lhe dirigiam. João Romão falou-lhe, ela nem sequer se voltou para ouvir. E o vendeiro, cada vez mais excitado, foi buscar 2 homens e ordenou que esvaziassem o número 12. Os tarecos fora. E já. Aqui mando eu. Aqui sou eu monarca. E tinha gestos inflexíveis de déspota. Principiou o despejo. Não. Aqui dentro não. Tudo lá fora. Na rua.
gritou ele, quando os carregadores quiseram depor no pátio os trens de Marciana. Lá fora do portão. Lá fora do portão. E a mísera, sem opor uma palavra, assistia ao despejo acocorada na rua. Com os joelhos juntos, as mãos cruzadas sobre as canelas, resmungando. Transeuntes paravam a olhá-la. Formava-se já um grupo de curiosos. Mas ninguém entendia o que ela rosnava. Era um rabujar confuso, interminável, acompanhado de um único gesto de cabeça, triste e automático. Ali perto, o colchão velho, já roto e destripado, os móveis desconjuntados e sem verniz, as trouxas de mulambos úteis, as louças ordinárias e sujas do uso, tinham, tudo amontoado e sem ordem, um ar indecoroso de interior de quarto de dormir, devassado em flagrante intimidade. Veio o homem dos 5 instrumentos, que, aos domingos, aparecia sempre, e fez-se o entra e sai dos mercadores, e lavadeiras ganharam a rua em trajos de passeio, e os tabuleiros de roupa engomada, que saiam, cruzaram-se com sacos de roupa suja, que entravam, e Marciana não se movia do seu lugar, monologando. João Romão percorreu o número 12, escancarando as portas, a dar arres e empurrando para fora, com o pé, algum trapo ou algum frasco vazio que lá ficará abandonado, e a enxotada, indiferente a tudo, continuava a sussurrar funebremente. Já não chorava, mas os olhos tinha-os ainda relentados na sua muda fixidez. Algumas mulheres da estalagem iam ter com ela de vez em quando, agora de novo, compungidas, e faziam-lhe oferecimentos. Marciana não respondia. Quiseram obrigá-la a comer. Não houve meio. A desgraçada não prestava atenção a coisa alguma, parecia não dar pela presença de ninguém. Chamaram-na pelo nome. Repetidas vezes, ela persistia no seu ininteligível monólogo, sem tirar a vista de um ponto. Cruzes. Parece que lhe deu alguma. Augusta chegará-se também. Teria ensandecido? Perguntou a Rita, que, a seu lado, olhava para a infeliz, com um prato de comida na mão. Coitada! Tia Marciana! Dizia a mulata. Não fique assim. Levante-se. Meta os seus trens para dentro. Vá lá para casa até encontrar arrumação. Nada. O monólogo continuava. Olhe que vai chover. Não tarda a cair água. Já senti 2 pingos na cara. Qual? A bruxa, a certa distância, fitava-a com estranheza, igualmente imóvel, como um efeito de sugestão. Rita afastou-se, porque acabava de chegar o Firmo, acompanhado pelo Porfiro, trazendo ambos embrulhos para o jantar. O amigo das dores também veio. Deram 3 horas da tarde. A casa do Miranda continuava em festa animada, cada vez mais cheia de visitas. Lá dentro a música quase que não tomava fôlego. Enfiando quadrilhas e valsas, moças e meninas dançavam na sala da frente, com muito riso, desarrolhavam-se garrafas a todo instante, os criados iam e vinham, de carreira, da sala de jantar à despensa e à cozinha, carregados de copos em salvas. Henrique, suado e vermelho, aparecia de quando em quando à janela, impaciente, por não ver Pombinha, que estava esse dia de passeio com a mãe em casa de Leone. João Romão, depois de se rasinar na venda com os caixeiros e com a Bertoleza, tornou ao pátio da estalagem queixando-se de que tudo ali ia muito mal. Censurou os trabalhadores da pedreira, nomeando o próprio Jerônimo, cuja força física, aliás, o intimidara sempre. Era um relaxamento aquela porcaria de serviço. Havia 3 semanas que estava com uma broca à toa, sem atar, nem desatar. Afinal, aí chegará o domingo e não se havia ainda lascado fogo. Uma verdadeira calaçaria. O tal seu Jerônimo, dantes tão apurado, era agora o primeiro a dar o mau exemplo. Perdia noites no samba. Não largava os rastros da Rita Baiana e parecia embeiçado por ela. Não tinha jeito. Piedade, ouvindo o vendeiro dizer mal do seu homem, saltou em defesa deste com 2 pedras na mão, e uma contenda travou-se, assanhando todos os ânimos. Felizmente, a chuva, caindo em cheio, veio dispersar o ajuntamento, que se tornava sério. Cada um correu para o seu buraco, num alvoroço exagerado,
as crianças despiram-se e vieram cá fora tomar banho debaixo das goteiras, por pagode, gritando, rindo, saltando e atirando-se ao chão, a espernearem, fingindo que nadavam. E lá defronte, no sobrado, ferviam brindes, enquanto a água jorrava copiosamente, alagando o pátio. Quando João Romão entrou na venda, recolhendo-se da chuva, um caixeiro entregou-lhe um cartão de Miranda. Era um convite para lá ir à noite tomar uma chávena de chá. O vendeiro, a princípio, ficou lisonjeado com o obséquio, primeiro desse gênero que em sua vida recebia, mas logo depois voltou-lhe a cólera com mais ímpeto ainda. Aquele convite irritava-o como um ultraje, uma provocação. Porque o Pulha o convidará, devendo saber que ele de certo lá não ia? Para quê, se não? Para o infernizar ainda mais do que já estava? O seu Miranda que fosse à tábua, com a sua festa e com seus títulos. Não preciso dele para nada. Exclamou o vendeiro. Não preciso, nem dependo de nenhum safardana. Se gostasse de festas, dava-as eu. No entanto, começou a imaginar como seria, no caso que estivesse prevenido. De roupa e aceitasse o convite, figurou-se bem vestido, de pano fino, com uma boa cadeia de relógio, uma gravata com alfinete de brilhantes, e viu-se lá em cima, no meio da sala, a sorrir para os lados, prestando atenção a um, prestando atenção a outro, discretamente silencioso e afável, sentindo que o citavam dos lados em voz mortiça e respeitosa como um homem rico, cheio de independência. E adivinhava os olhares aprobativos das pessoas sérias, os óculos curiosos das velhas assestados sobre ele, procurando ver se estaria ali um bom arranjo para uma das filhas de menor cotação. Nesse dia serviu mal e porcamente aos fregueses, tratou aos repelões a Bertoleza e, quando, já às 5 horas, deu com a Marciana, que, uns negros por compaixão haviam arrastado para dentro da venda, disparatou. Ora bolas! Pra que diabo me metem em casa este estupor? Gosto de ver tais caridades com o que é dos outros. Isto aqui não é acoito de vagabundos. E, como um polícia, todo encharcado de chuva, entrasse para beber um gole. De Paraty, João Romão voltou-se para ele e disse-lhe: Camarada, esta mulher é gira. Não tem domicílio, e eu não hei de, quando fechar a porta, ficar com ela aqui dentro da venda. O soldado saiu e, daí a coisa de 1 hora, Marciana era carregada para o xadrez, sem o menor protesto e sem interromper o seu monólogo de demente. Os cacaréus foram recolhidos ao depósito público por ordem do inspetor do quarteirão. E a bruxa era a única que parecia deveras impressionada com tudo aquilo. Entretanto, a chuva cessou completamente, o sol reapareceu, como para despedir-se, andorinhas esgaivotaram no ar, e o cortiço palpitou inteiro na trêfega. Alegria do domingo. Nas salas do barão a festa engrossava, cada vez mais estrepitosa. De vez em quando vinha de lá uma taça quebrar-se no pátio da estalagem, levantando protestos e surriadas. A noite chegou muito bonita, com um belo luar de lua cheia, que começou ainda com o crepúsculo, e o samba rompeu mais forte e mais cedo que de costume, incitado pela grande animação que havia em casa do Miranda. Foi um forró-bodó valente. A Rita Baiana essa noite estava de veia para a coisa, estava inspirada, divina. Nunca dançara com tanta graça e tamanha lubricidade. Também cantou. E cada verso que vinha da sua boca de mulata era um arrulhar choroso de pomba no cio. E o firmo, bebedo de volúpia, enroscava-se todo ao violão, e o violão e ele gemiam com o mesmo gosto, grunhindo, ganindo, miando, com todas as vozes de bichos sensuais, num desespero de luxúria que penetrava até ao tutano com línguas finíssimas de cobra. Jerônimo não pôde conter-se, no momento em que a baiana, ofegante de cansaço, caiu exausta, assentando-se ao lado dele, o português segredou-lhe com a voz estrangulada de paixão: Meu bem, se você quiser estar comigo, dou uma perna ao demo. O mulato não ouviu, mas notou o cochicho e ficou, de má cara, a rondar disfarçadamente o rival. O canto e a dança continuavam todavia, sem afrouxar.
Entrou a das dores. Nenen, mais uma amiga sua, que fora passar o dia com ela, rodavam de mãos nas cadeiras, rebolando em meio de uma volta de palmas cadenciadas, no acompanhamento do ritmo requebrado da música. Quando o marido de Piedade disse um segundo cochicho a Rita, Firmo precisou empregar grande esforço para não ir logo às do cabo. Mas, lá pelo meio do pagode, a baiana caíra na imprudência de derrear-se toda sobre o português e soprar-lhe um segredo, requebrando os olhos. Firmo, de um salto, aprumou-se então defronte dele, medindo de alto a baixo com um olhar provocador e atrevido. Jerônimo, também posto de pé, respondeu altivo com um gesto igual. Os instrumentos calaram-se logo. Fez-se um profundo silêncio. Ninguém se mexeu do lugar em que estava. E, no meio da grande roda, iluminados amplamente pelo capitoso luar de abril, os dois homens, perfilados defronte um do outro, olhavam-se em desafio. Jerônimo era alto, espadaúdo, construção de touro, pescoço de Hércules, punho de quebrar um cocô com um murro, era força tranquila, o pulso de chumbo. O outro, franzino, um palmo mais baixo que o português, pernas e braços secos. Agilidade de maracajá, era força nervosa, era o arrebatamento que tudo desbarata. No sobressalto do primeiro instante. Um, sólido e resistente, o outro, ligeiro e destemido, mas ambos corajosos. Senta! Senta! Nada de rolo! Segue a dança! Gritaram em volta. Piedade erguera-se para arredar o seu homem dali. O cavouqueiro afastou-a com um empurrão, sem tirar a vista de cima do mulato. Deixa-me ver o que quer de mim este cabra. Rosnou ele. Dar-te um banho de fumaça, galego ordinário. Respondeu Firmo, frente a frente, agora avançando e recuando, sempre com um dos pés no ar e bamboleando todo o corpo e meneando os braços, como preparado para agarrá-lo. Jerônimo, esbravecido pelo insulto, cresceu para o adversário com um soco. Armado, o cabra, porém, deixou-se cair de costas, rapidamente, firmando-se nas mãos o corpo suspenso, a perna direita levantada, e o soco passou por cima, varando o espaço, enquanto o português apanhava no ventre um pontapé. Inesperado! Canalha! Berrou possesso, e ia precipitar-se em cheio sobre o mulato, quando uma cabeçada o atirou no chão. Levanta-se, que não doem defuntos! Exclamou o Firmo, de pé, repetindo a sua dança de todo o corpo. O outro erguera-se logo e, mal se tinha equilibrado, já uma rasteiro tombava para a direita, enquanto da esquerda ele recebia uma tapona na orelha. Furioso, desferiu novo soco, mas o capoeira deu para trás um salto de gato e o português sentiu um pontapé nos queixos. Espirrou-lhe sangue da boca e das ventas. Então fez-se um clamor medonho. As mulheres quiseram meter-se de permeio, porém o cabras emborcava com rasteiras rápidas, cujo movimento de pernas apenas se percebia. Um horrível sarilho se formava. João Romão fechou às pressas as portas da venda e trancou o portão da estalagem, correndo depois para o lugar da briga. O Bruno, os mascates, os trabalhadores da pedreira e todos os outros que tentaram segurar o mulato, tinham rolado em torno dele, formando-se uma roda limpa, no meio da qual o terrível capoeira, fora de si, doido, reinava, saltando um tempo para todos os lados, sem consentir que ninguém se aproximasse. O terror arrancava gritos agudos. Estavam já todos assustados, menos a Rita que, a certa distância, via, de braços cruzados, aqueles dois homens a se baterem por causa dela. Um ligeiro sorriso encrespava-lhe os lábios. A lua escondera-se, mudará o tempo. O céu, de limpo que estava, fizera-se cor de lousa. Sentia-se um vento úmido de chuva. Piedade berrava, reclamando polícia. Tinha levado um troca-queixos do marido, porque insistia em tirá-lo da luta. As janelas do Miranda acumulavam-se de gente. Ouviam-se apitos, soprados com desespero. Nisto, ecoou na estalagem um bramido de fera enraivecida. Firmo acabava de receber, sem esperar, uma formidável cacetada na cabeça. É que Jerônimo havia corrido à casa e armara-se com seu varapau minhoto.
E então o mulato, com o rosto banhado de sangue, refilando as presas e espumando de cólera, erguera o braço direito, onde se viu cintilar a lâmina de uma navalha. Fez-se uma debandada em volta dos dois adversários, estrepitosa, cheia de pavor. Mulheres e homens atropelavam-se, caindo uns por cima dos outros. Albino perderá os sentidos. Piedade clamava, estarrecida em soluços, que lhe iam matar. O homem, a das dores, soltava censuras e maldições contra aquela estupidez de se destriparem por causa de entrepernas de mulher. A machona, armada com um ferro de engomar, jurava abrir as fuças a quem lhe desse um segundo coice como acabava ela de receber um nas ancas. Augusta enfiara pela porta do fundo da estalagem, para atravessar o capinzal e ir à rua ver se descobria o marido, que talvez estivesse de serviço no quarteirão. Por esse lado acudiam curiosos e o pátio enchia-se de gente de fora. Dona Isabel e Pombinha, de volta da casa de Leone, tiveram dificuldade em chegar ao número 15, onde, mal entraram, fecharam-se por dentro, praguejando a velha contra a desordem e lamentando-se da sorte que as lançou naquele inferno. Entanto, no meio de uma nova roda, incintada pelo povo, o português e o brasileiro batiam-se. Agora a luta era regular, havia igualdade de partidos, porque o cavouqueiro jogava o pau admiravelmente, jogava-o tão bem quanto o outro jogava a sua capoeiragem. Embalde Firmo tentava alcançá-lo. Jerônimo, sopesando ao meio a grossa vara na mão direita, girava-a com tal perícia e ligeireza em torno do corpo, que parecia embastilhado por uma teia impenetrável e sibilante. Não se lhe via a arma, só se ouvia um zunido do ar simultaneamente cortado em todas as direções. E, ao mesmo tempo que se defendia, atacava. O brasileiro tinha já recebido pauladas na testa, no pescoço, nos ombros, nos braços, no peito, nos rins e nas pernas. O sangue inundava o inteiro, ele rugia e arfava, iroso e cansado, investindo, ora com os pés, ora com a cabeça, e livrando-se daqui, livrando-se dali, aos pulos e às cambalhotas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já, com entusiasmo, mas, de súbito, o capoeira mergulhou, num relance, até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Matou! 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 Exclamaram todos com assombro. Os apitos esfuziaram mais assanhados. Firmo varou pelos fundos do cortiço e desapareceu no capinzal. Pega! Pega! Ai, o meu rico homem! Ululou Piedade, atirando-se de joelhos sobre o corpo ensanguentado do marido. Rita viera também de carreira lançar-se ao chão, junto dele, para lhe afagar as barbas e os cabelos. É preciso, doutor, suplicou aquela, olhando para os lados à procura de uma alma caridosa que lhe valesse. Mas nisto um estardalhaço de formidáveis pranchadas estrugiu no portão da estalagem. O portão abalou com estrondo e gemeu. Abre! Abre! Reclamavam de fora. João Romão atravessou o pátio, como um general em perigo, gritando a todos: não entra a polícia! Não deixa entrar! Aguenta! Aguenta! Não entra! Não entra! Repercutiu a multidão em coro. E todo o cortiço ferveu que nem uma panela ao fogo. Aguenta! Aguenta! Jerônimo foi carregado para o quarto, a gemer, nos braços da mulher e da mulata. Aguenta! Aguenta! De cada casulo espipavam homens armados de pau, achas de lenha, varais de ferro. Um empenho coletivo os agitava agora, a todos, numa solidariedade briosa. Como se ficassem desonrados para sempre se a polícia entrasse ali pela primeira vez. Enquanto se tratava de uma simples luta entre dois rivais, estava direito. Jogassem lá as cristas, que o mais homem ficaria com a mulher. Mas agora, tratava-se de defender a estalagem, a comuna, onde cada um tinha a zelar por alguém ou alguma coisa querida. Não entra! Não entra! E berros atroadores respondiam às pranchadas, que lá fora se repetiam. Ferozes.
A polícia era o grande terror daquela gente, porque, sempre que penetrava em qualquer estalagem, havia grande estrupício, a capa de evitar e punir o jogo e a bebedeira. Os urbanos invadiam os quartos, quebravam o que lá estava, punham tudo em polvorosa. Era uma questão de ódio velho. E, enquanto os homens guardavam a entrada do capinzal e sustentavam de costas o portão da frente, as mulheres, em desordem, rolavam as tinas, arrancavam jiraus, arrastavam carroças, restos de colchões e sacos de cal, formando às pressas uma barricada. As pranchadas multiplicavam-se. O portão rangia, estalava, começava a abrir-se, ia ceder. Mas a barricada estava feita e todos entrincheirados atrás dela. Os que entravam de fora por curiosidade não puderam sair e viam-se metidos no surumbamba. As cercas das hortas voaram a machona terrível fungar as saias e empunhava na mão o seu ferro de engomar. A das dores, que ninguém dava nada. Por ela, era uma das mais duras e que parecia mais empenhada na defesa. Afinal o portão lascou, um grande rombo abriu-se logo, caíram tábuas, e os 4 primeiros urbanos que se precipitaram dentro foram recebidos a pedradas e garrafas vazias. Seguiram-se outros. Havia uns 20. Um saco de cal, despejado. Sobre eles, desnorteou-os. Principiou então o salseiro grosso. Os sabres não podiam alcançar ninguém. Por entre a trincheira, ao passo que os projetis, arremessados lá de dentro, desbaratavam o inimigo. Já o sargento tinha a cabeça partida e 2 praças. Abandonavam o campo, à falta de ar. Era impossível invadir aquele baluarte com tão poucos elementos, mas a polícia teimava, não mais por obrigação que por necessidade pessoal de desforço. Semelhante resistência os humilhava. Se tivessem espingardas, fariam fogo. O único deles que conseguiu trepar a barricada rolou de lá abaixo sob uma carga de pau que teve de ser carregado para a rua pelos companheiros. O Bruno, todo sujo de sangue, estava agora armado de um rifle e o Porfiro, mestre na capoeiragem, tinha na cabeça uma barretina de urbano. Fora os morcegos! Fora! Fora! E, a cada exclamação, tome pedra, tome lenha, tome cal, tome fundo de garrafa. Os apitos estridulavam mais e mais fortes. Nessa ocasião, porém, Nenen gritou, correndo na direção da barricada. Acudam aqui! Acudam aqui! Há fogo no número 12. Está saindo fumaça. Fogo! A esse grito um pânico geral apoderou-se dos moradores do cortiço. Incêndio lamberia aquelas 100 casinhas enquanto o diabo esfrega um olho. Fez-se logo medonha confusão. Cada qual pensou em salvar o que era seu. E os policiais, aproveitando o terror dos adversários, avançaram com ímpeto, levando na frente o que encontravam e penetrando enfim no infernal reduto, a dar espadeiradas para a direita e para a esquerda, como quem destroça uma boiada. A multidão atropelava-se, desembestando num alarido. Uns fugiam à prisão, outros cuidavam em defender a casa. Mas as praças, loucas de cólera, metiam dentro as portas e iam invadindo e quebrando tudo, sequiosas de vingança. Nisto, roncou no espaço a trovoada. O vento do norte zuniu mais estridente e um grande pé de água desabou cerrado.